Chegamos ao nosso quarto vídeo. Já falamos sobre como investir em renda fixa e em renda variável, mas será que existe algum investimento capaz de misturar as duas? Meu nome é Gustavo, sou analista de relacionamento aqui na VisãoPrev e hoje vamos conversar sobre os fundos de investimentos e entender como eles são uma ferramenta acessível para alcançar seus objetivos financeiros. Para começar, imagina que você e um grupo de amigos decidem juntar dinheiro para investir em diferentes ativos, como títulos públicos, ações ou imóveis, mas não querem decidir onde aplicar. Preferem terceirizar a gestão do patrimônio acumulado. Pois bem, esse é o princípio básico de um fundo de investimentos: reunir recursos de diversos investidores que compram cotas e deixam a gestão do dinheiro nas mãos de especialistas. Para que um fundo funcione, ele conta com dois protagonistas, o administrador e o gestor. O administrador é responsável pela parte operacional, como auditoria, escrituração das cotas e divulgação de informações aos cotistas. Já o gestor é quem decide onde investir, buscando maximizar os resultados dentro das regras do fundo. Quando você investe em um fundo, adquire cotas que representam sua participação proporcional no patrimônio total. Isso significa que todos os resultados do fundo, sejam lucros ou prejuízos, são divididos de forma também proporcional entre os cotistas. Os fundos de investimento financeiro podem ser classificados em 4 tipos, sendo renda fixa, ações, cambial e multimercado. Por exemplo, os fundos de renda fixa investem em pelo menos 80% do seu patrimônio em ativos relacionados à renda fixa, como títulos públicos ou privados. Dentro da categoria de renda fixa, existem os fundos simples, que aplicam no mínimo 95% em títulos públicos, priorizando segurança e baixo risco. Além desse, também temos os chamados fundos referenciados, que seguem um índice específico, como o CDI. Esse tipo de fundo tem como único objetivo replicar um índice de referência. Para os fundos de renda fixa, a tributação de imposto de renda segue a tabela regressiva sobre a rentabilidade, fazendo com que, quanto maior o prazo, menor o imposto cobrado. Quando falamos de fundos de ações, eles destinam pelo menos 67% do patrimônio a ações ou ativos relacionados a ações, como ETFs e certificados de depósito de ações. São ideais para quem busca retornos maiores no longo prazo, mas estando disposto a lidar com oscilações mais intensas. Para esse tipo de fundo, ocorre a tributação do imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital auferido ao investidor, ou seja, sobre a rentabilidade positiva que o investidor obteve. Os fundos multimercado têm esse nome pois oferecem maior flexibilidade na hora de definir sua política de investimentos, investindo em diversas classes de ativos, como renda fixa, ações e câmbio, mas sem focar em alguma classe específica. Isso permite estratégias diversificadas e seu nível de risco dependerá da composição da carteira daquele fundo. O interessante é que fundos de investimentos também podem comprar cotas de outros fundos. Já reparou quando aparece um nome extenso como FIC, renda fixa? Isso significa que é um fundo de investimentos em cotas, esse é o FIC do nome, que aplicam em outros fundos. Nesse caso, em renda fixa. Isso permite que o fundo diversifique ainda mais sua composição, investindo em diferentes fundos para buscar um melhor desempenho, mas sempre respeitando a classe de ativos prevista em sua política de investimento. Além desses, temos os fundos de investimentos em direitos creditórios, os FDICs. Eles aplicam no mínimo 50% do patrimônio em direitos creditórios, que são valores a receber como duplicatas, cheques, ou contratos de financiamento. Os FDICs são interessantes para quem busca diversificação e tem apetite para assumir risco de crédito, já que esses direitos representam compromissos financeiros de terceiros. Outros destaques são os fundos de investimento imobiliário, que investem em empreendimentos físicos como shoppings, galpões ou escritórios, ou em títulos relacionados ao setor imobiliário. Acredito que esses termos você já deve ter ouvido falar. Eles podem ser divididos em 2 tipos principais: os fundos de tijolo, que investem diretamente em imóveis físicos, gerando renda com aluguéis, e fundos de papel, que aplicam em títulos imobiliários como CRIs e LCIs, oferecendo maior liquidez,
mas sem vínculo direto com propriedades físicas. Uma característica atrativa dos fundos de investimento imobiliário é que eles distribuem, no mínimo, 95% dos lucros apurados aos cotistas, fazendo com que se tornem uma opção para quem busca renda passiva, que é pensando nos dividendos que receberá mensalmente. Além disso, os dividendos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário são isentos de imposto de renda para a pessoa física, ao contrário de outros fundos, que seguem a tabela regressiva de imposto de renda sobre os rendimentos. Aqui cabe um ponto de atenção. A isenção de imposto de renda se dá nos dividendos que você recebe mensalmente. Se fizer o resgate, ocorrerá a cobrança de imposto de renda. Também é importante entender a diferença entre gestão ativa e gestão passiva. Fundos de investimento de gestão ativa têm gestores que buscam superar um índice de referência, como o Ibovespa. Quando isso acontece, pode haver a cobrança de taxa de performance, que é um prêmio por alcançar um resultado acima do índice de referência. Já os fundos de gestão passiva, como os ETFs, sigla em inglês para Exchange Traded Fund, apenas replicam o desempenho de um índice, o que proporciona custos menores. E vale lembrar que fundos de renda fixa não podem cobrar taxa de performance. Outro ponto importante é falarmos sobre liquidez dos fundos. Isso porque fundos abertos permitem resgates a qualquer momento, enquanto fundos fechados só liberam o dinheiro em datas específicas. Essa característica deve ser considerada ao escolher onde investir. Além disso, os fundos são regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, o que garante maior segurança e transparência. Ao investir, é essencial consultar o prospecto e a lâmina de informações básicas, que trazem detalhes como objetivo, política de investimento e custos associados. Por fim, existem duas vantagens importantes. A primeira é a diversificação, pois o gestor distribui os investimentos em diferentes ativos, reduzindo o impacto de oscilações em um único setor. A segunda vantagem é a terceirização da gestão do recurso, pois você depositará seu dinheiro no fundo e será o gestor o responsável por escolher quais ativos investir, o que facilita para que pessoas sem grande conhecimento do mercado também possam ter opções importantes na hora de começar a investir. Essas características são fundamentais para alinhar o fundo ao perfil de cada investidor, seja ele mais conservador ou agressivo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor os fundos de investimento e suas características. Caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.